Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Maisla, psicóloga do Instituto Maurício Gellen. Como vocês estão vendo, hoje a professora Jane não está aqui, está em viagem, então quem vai fazer a live hoje sou eu. Hoje a nossa live é muito especial, com um convidado que a gente está recebendo aqui pela primeira vez. E vou começar falando, né, desse convidado, dando uma introduçãozinha para vocês, falando um pouquinho sobre a violência contra as mulheres e, em específico, as mulheres idosas. Então, no Brasil, né, nenhuma outra lei especifica a violência doméstica como a Lei Maria da Penha, que a gente já conhece, que é um dos marcos do nosso país, e uma referência mundial no combate à violência contra a mulher. O fato é que os dispositivos dessa legislação também estão sendo utilizados na defesa de outras vítimas no âmbito familiar, como é o caso das mulheres idosas, que não encontram respaldos, né, e regramento imediato em seu próprio estatuto. Então, hoje, a gente está aqui com o Luciano Nendza, delegado da Delegacia da Mulher de Paranavaí. Muito obrigada, Luciano, por receber a gente, por ter nos, né, aceito o nosso convite e estado aqui com a gente. Então, passo a palavra para você se apresentar para o pessoal aí, o pessoal te conhecer. Agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar como delegado aqui da Delegacia da Mulher de Paranavaí, tratando do tema. Em relação aos idosos, também a nossa delegacia atende no tocante do sexo feminino. E eu sou delegado no estado do Paraná há 5 anos, fui delegado em Loanda, Santa Isabel do Ivaí. E estou aqui em Paranavaí desde fevereiro de 2023, à frente da Delegacia da Mulher. E estou à disposição para o que for esclarecedor. E a questão do advogado, sim, fui advogado, né? Então não está de todo, né? Sim, legal. Bom, para a gente começar, a primeira pergunta que eu quero te fazer é para você explicar para o pessoal o que é, né, a Delegacia da Mulher, o que é o serviço da Polícia Civil, né? Qual que é o papel para a gente poder entender de forma mais abrangente. Polícia Civil no Brasil é um país peculiar, que existe uma divisão entre as polícias, basicamente. A polícia ostensiva ou administrativa, que faz o papel preventivo para que os crimes não ocorram. Polícia Militar é o exemplo de uma polícia ostensiva e administrativa. Depois que o crime ocorre, onde a prevenção, por N motivos, teve seu percalço, entra a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária Investigativa, que busca colher elementos de autoria e provas de materialidade e as circunstâncias do crime. O nosso caráter é pós-crime e a outra polícia, a nossa co-irmã, faz o papel preventivo. Muito embora, para a manutenção da ordem pública, todas as forças policiais, todos os órgãos de segurança pública composto que constam da Constituição Federal, fazem a manutenção da ordem de forma também preventiva, por via reflexa, né? No Brasil tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E o Corpo de Bombeiro Militar também está no mesmo rol ali. E recentemente a Guarda Municipal ganhou status de órgão de segurança pública. Interessante. Eu pensei agora, fiz um adendo com a questão do serviço social, né, que é o que a gente trabalha no Instituto, a diferença dos CRAS e dos CREAS, né, porque o CRAS ele também é um trabalho preventivo, igual a Polícia Militar, e o CREAS é quando já há violação de direitos, né, então lembrei, Exatamente, fiz esse adendo aí. E só complementando, em relação à Delegacia da Mulher, então, dentro do organograma da Polícia Civil, existem as unidades comuns, e as unidades especializadas, tais como DHPP, proteção à pessoa, que investiga os crimes de homicídio, inclusive, também as delegacias de estelionatos, delegacia de combate à corrupção, delegacia de furtos e roubo de veículo, delegacia de furtos, isso nas cidades maiores, e as delegacias da mulher. Então, esse é o nosso organograma. Então, dentro da atribuição da Delegacia da Mulher, investigar os crimes de violência doméstica e familiar e os crimes sexuais contra
criança e adolescente, sempre do sexo feminino para esses crimes. Quando foge, quando escapa esse indicador, passa para outra delegacia comum fazer a investigação. Entendi. E já que você citou de criança, adolescente, né, e tem a questão dos idosos, existe uma diferença no tratamento do público, assim, há uma diferença na hora de fazer a investigação, todo o trabalho da polícia, quando é uma mulher adulta, quando é uma mulher idosa, quando é uma criança, existe essa diferença de público, de trabalho nesses públicos? Existe um manual de polícia judiciária, que nesse manual prevê as diretrizes de investigação para cada um dos crimes. Dentre eles, os crimes sexuais, por exemplo, contra criança e adolescente. Existe uma tratativa diferenciada, existe digamos, um fluxograma para aquela investigação, e os crimes de violência doméstica também, e também o crime contra o idoso. Existe um tratamento diferenciado, desde a questão do atendimento. O atendimento ele tem que ser... tem que colher o maior número de informações possíveis ali naquele momento para a investigação avançar. Não que as outras unidades comuns não façam isso, fazem também, mas o caráter especializado é justamente para que haja um know-how ali na investigação dessas unidades. Sim. O tratamento humanizado devia ser uma coisa comum em todos os âmbitos, né? Mas, claro, a delegacia especializada não leva esse nome justamente por isso, né? Existe campanhas de conscientização, né, da não violência contra a mulher idosa e contra as crianças também? Existem. Os meses, né? Tem um mês Outubro Rosa, aí tem o Agosto Lilás, tem maio também, tem um maio que acho que é amarelo, não é? Amarelo, acho que é azul, maio azul, combate à exploração sexual infantil, né? Para cada mês, não que o combate seja só naquele mês, o combate é anual, mas existe uma questão pedagógica de determinar culturalmente aquele mês é o mês de combate, aquilo justamente para difundir a informação. Lembrando que a informação ela liberta, eu sempre falo isso, deixo bem claro em relação às vítimas que são atendidas, que por meio da informação que a vítima às vezes se liberta para buscar o meio para a solução do seu problema de ordem criminal. Sim. Então, existem sim campanhas, esse ano foram feitas várias campanhas, desde maio, a Delegacia da Mulher, a Polícia Civil do Paraná, digamos assim, em sentido amplo, promoveu aqui em Paranavaí 2 operações de médio porte, com mais de 50 policiais envolvidos, 10, 12 alvos de mandado de busca e apreensão em ambientes que caracterizavam prostituição e para aprofundar a investigação se não haviam menores no local. Também em agosto teve outra operação, no Agosto Lilás, no combate à violência doméstica contra a mulher. E outubro é a campanha geral, que fala também da violência, mas é aquele que também é questão do empoderamento da mulher, de questões que também a fortalecem, a fortalece no sentido de conhecimento, de informação. Não só ela vai participar de alguma palestra, não só de violência, vai ter que falar de outras coisas também. Sim. A violência, digamos que é quando tudo anterior falhou, de certo modo. Sim. Aí deságua na delegacia. Eu costumo dizer que a delegacia é a última ratio do Estado, né? O direito penal é a última razão para que o Estado proteja os seus cidadãos. Então, se os órgãos anteriores, se tudo antes, a informação, a educação, a família, a religião também tem um papel importante no controle social, enfim, dentre outros, se funcionassem, quanto mais esses órgãos funcionam, menos chega na delegacia. O cliente da delegacia. Sim, real. Isso é muito real, essa questão da informação, quanto que a informação liberta, né? Eu falo por experiência própria, eu estagiei durante 2 anos no Núcleo Maria da Penha, e eu atendi um caso assim, que mexeu muito comigo uma vez, eu sempre lembro desse caso, que era de uma mulher que ela passou
mais de 20 anos da vida dela sofrendo violência doméstica, sem saber que existia o que a gente chama de medida protetiva. Que, às vezes, para a gente que trabalha, né, com isso, você que trabalha com isso, é tão óbvio, é tão comum. Como a gente está envolvido no trabalho, a gente acha que todo mundo sabe disso. Mas aí eu percebi o quanto que essa mulher só precisava de uma orientação. Então, ela passou 20 anos da vida dela sofrendo por falta de informação. Então, a informação realmente é libertadora. E é o que a gente sempre fala, né? O óbvio precisa ser dito, sempre, porque o que é óbvio pra gente, mas nem sempre é óbvio pro outro, né? Então, é sempre importante isso. Já que a gente estava falando, né, de atendimento humanizado, né, desses casos, eu queria perguntar para você, a gente sabe que esse ano surgiu uma nova lei, né, que é a Lei 14.541, e teve mais uma outra lei, que são duas leis, né, que surgiram agora, uma de funcionamento durante 24 horas da delegacia, e uma outra lei que eu acho que, se me salvo engano, que é preciso ter pessoas do sexo feminino para poder fazer o atendimento ali, né, para as mulheres que chegam na delegacia. Sim. Eu queria te perguntar como que essas leis impactaram no trabalho do dia a dia de vocês, se houve alguma mudança ou se não houve. A gente sabe que existe uma falta de efetivo, né, infelizmente, aí na polícia. Então, queria te fazer essa pergunta. Sim, as duas leis trouxeram instrumentos para aprimorar ainda mais o atendimento e a proteção das mulheres. E uma dessas leis, não me recordo qual, ela trata da questão do atendimento. Que o atendimento da mulher vítima de violência doméstica tem que ser um ambiente separado do atendimento geral. O atendimento geral inclui testemunha, vítimas, autores, inclusive autores de violência doméstica, porque numa delegacia comum atende de todos os crimes. E essa sala ela tem que ter um ambiente adequado, não necessariamente precisa ser a cor, que hoje a gente vê nas delegacias comuns cores, né? Preferencialmente lilás. Talvez tenha a normativa diga isso, não me recordo, mas existe a questão da cor, mas a cor não importa muito nesse combate, é mais a questão da sala separada é muito importante. Então, eu percebi que algumas delegacias da nossa subdivisão já se adequaram, se não quase todas, não visitei todas, aí não tive oportunidade. Não vou citar nome de quais delegacias se adequaram, para não cometer algum equívoco aí que eu tenho desconhecimento, mas a Delegacia da Mulher, ela daqui de Paranavaí, ela tem um espaço um pouco mais, digamos, compartimentado, pequeno, porém, mesmo com essa dificuldade, a gente tem um atendimento, a mulher separada ali do homem, na medida do possível, do homem que eu digo, do agressor, dos demais, em atendimento à lei. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro aspecto legislativo que impactou no atendimento ao combate, né, das mulheres à violência doméstica. A segunda lei é o funcionamento da delegacia 24 horas. Então, o legislador, em âmbito federal, idealizou que sim, há uma necessidade das delegacias funcionarem 24 horas para atendimento, as delegacias da mulher, para atendimento das vítimas de violência, porque a violência doméstica não tem horário para acontecer. Geralmente acontece em horários que a delegacia não está em funcionamento. Que não está em funcionamento, que o comércio está fechado, que até os bares fecharam, na calada da noite, na madrugada, acontecem os crimes. E muito embora haja o recurso do 190 e também da Guarda Municipal, importantíssimo, vale lembrar que o primeiro caminho de uma vítima de violência é 190 para a situação flagrancial. Mais uma vez, superada essa fase, não foi possível fazer o contato, ou até mesmo, por algum motivo, o autor se evadiu do local, a Polícia Judiciária entra em jogo. É aquilo que eu falei, atuamos após a ocorrência criminal. Então, a delegacia funcionando 24 horas, ela já dá outro tratamento para a vítima, porque ela liga 190, aí o autor se evade, mesmo assim o policial militar vai lavrar um boletim de ocorrência e vai ser encaminhado à delegacia da mulher. Mas a vítima ela pode ir diretamente, caso, né, a lei esteja em pleno funcionamento, a se deslocar à delegacia da mulher
para fazer sua queixa, porque vai ter um policial apto a recebê-la num lugar que é mais seguro para ela. E não só, porque se ela ligar 190 e permanecer na casa, ainda assim ela vai... Corre risco. Corre risco. Então ela vai até uma delegacia onde os policiais, por dever legal, andam armados, enfim, vai dar uma proteção ali. Falando da realidade local, a Delegacia da Mulher, para atendimento dessa lei, está na iminência de mudar de sede administrativa, sair do local onde se encontra para um lugar mais centralizado, para facilitar, inclusive, o acesso. E um espaço amplo, bem amplo, que agora, em definitivo, vai cumprir a questão do funcionamento 24 horas e também da separação das salas. Né? Vai ser totalmente compartimentado. A vítima de violência vai ser tratada numa sala exclusiva para isso, essa finalidade. Muito embora a gente consiga, ali na delegacia atual, fazer essa separação com algum esforço logístico e de agendamento, mas não é 100% e isso não é o espírito da lei. Lembrando que a lei ela é em âmbito federal e cada estado vai regulamentar essa lei por meio de decreto ou outra normativa infralegal para que isso se concretize, porque envolve um custo para o estado, tem impacto orçamentário. E por isso que a lei, inclusive, deu um prazo para que os estados façam as suas adequações para funcionar 24 horas. Sim. Para quem está assistindo, né, a gente tem gente do país inteiro nos assistindo. A Delegacia da Mulher aqui em Paranavaí funciona no mesmo local, né, da Delegacia Civil, a Delegacia Comum. Não sei se é esse o nome que utiliza, se eu estiver errado. Eu estou falando comum também, mas eu vou achar outro nome. Sim, então só para o pessoal, né, se orientar. Né? Uma curiosidade que me surgiu enquanto você falava a gente sabe que existem vários tipos de violência, né? Não é só a violência física, como muitos acreditam. Claro, a gente imagina que a violência física é uma das últimas instâncias da violência, né? Digamos assim. A violência psicológica geralmente é uma das primeiras que surgem ali de forma mais velada, mais silenciosa. E aí eu queria te perguntar, as mulheres que chegam até a delegacia, quais são os crimes mais comuns assim que aparecem nas delegacias? Quais os tipos de violência? O que você percebe de mais comum ali? Sim, eu fiz até um levantamento recentemente a respeito de um ranking de crimes. Sem caráter científico, claro, bem empírico ali da minha experiência, pelas pesquisas básicas de relatórios que o nosso sistema de polícia fornece. Ameaça é o primeiro, é o number one aí das ocorrências criminais. E seguida da contravenção penal de vias de fato. A vias de fato, o que diferencia ela da lesão corporal é que a lesão corporal é quando a integridade física sofreu algum dano. Né? Socos, chutes, esse tipo de coisa. O soco não necessariamente vai acarretar uma lesão corporal. O soco, se ele não deixar um hematoma, se ele é uma equimose, ou até mesmo uma escoriação, ele é caracterizado como, ainda assim, vias de fato. Porque o crime de lesão corporal depende de um laudo de lesão. A vítima é encaminhada ao IML para que seja elaborado esse documento como meio de prova. Sim, que é o famoso corpo de delito. Corpo de delito, exato. Aceita-se também a doutrina e a lei também, a jurisprudência, aceitam o prontuário médico como um elemento probatório. Então a pessoa pode ir numa UBS e aí aquele laudo do médico... aquele prontuário, o prontuário que o médico colocar ali na evolução clínica... Serve como prova, então. Serve como prova. Discute-se na jurisprudência, nos tribunais, a questão da foto tirada pela vítima. Porque o nosso manual diz que a vítima que chega até a delegacia com lesões aparentes, a servidora, a colaboradora ou o policial que vai fazer o atendimento pede autorização, tira a foto e faz um chama auto provisório de constatação de lesões corporais. Então as fotos que você tira ali na iminência, né, logo quando no ato, no ato. E isso é juntado aos autos. Tem decisões que não consideram isso como prova da lesão. E aí desqualifica, não que o autor vai ficar ileso de responsabilidade,
Mas aí desqualifica para vias de fato, que é uma contravenção penal, um crime menor, crime anão, como a doutrina chama, que a pena é irrisória, muito, muito baixa. E, na sequência, ameaça, vias de fato. Aí a própria lesão corporal já está na sequência ali, terceiro ou quarto da lista. E os crimes contra a honra, as difamações, as injúrias, as calúnias nem tanto, porque calúnia é um crime você divulgar, né? Que a pessoa cometeu algum crime sem ser verdade, Sim. que não se aplica muito à questão da violência doméstica. Isso aí que você está falando, acho que cabe na violência moral, né? Essa violência... Isso. Contra a honra, isso, você fala. Isso, moral. Já que você perguntou sobre o rol, eu expliquei. Ameaça, via de fato, lesão corporal, depois os crimes contra a honra. Aí segue, crime de dano, existe muito em âmbito familiar, principalmente o celular. O celular é o móvel. O auge, né? É o móvel mais atacado dentro do ambiente doméstico, porque os ciúmes, a questão da posse do homem para com a mulher, norteia aí a questão da violência. E quando ele desconfia que tem algo de errado no celular, a primeira coisa que ele ataca é o celular. E quando não pega o celular como instrumento para lesionar, agredir a vítima. Então, o dano também é um crime que aparece recorrentemente. Cárcere privado. Nossa. Tem. E lá você vai achar ali um índice menor, mas é o cárcere privado. Não, eu falei cárcere privado agora. Não, é estupro. Nossa. Crime sexual. Sim. Aí, né, você pode ter... As pessoas pensam, peraí, ele é meu marido, mas como assim? É crime isso? Não, é crime sim. O não é não em qualquer condição. Sim, seja marido, mulher, seja namorado, seja... É bom você tocar nesse assunto. Eu até já levei isso lá para o Instituto, numa fala que eu fiz, que muito se pensa que só porque é seu companheiro ali, seu marido, não existe estupro, né? Mas a partir do momento que você disse não e acontece um ato sem o seu consentimento, significa estupro. Estupro, né? Estupro. Então, sim, pode existir estupro dentro da sua própria casa, né? Pode. E também a importunação sexual. Muitas vezes o estupro, ele é quando você pratica ato libidinoso ou construção carnal mediante violência ou grave ameaça. Mas fazer algo contra a vontade da mulher, sem a violência e sem a grave ameaça, cai na importunação sexual. Que é também um crime. Existe uma diferença, então. Existe uma diferença. Um crime contra a dignidade sexual, a pena é menor, por óbvio, né? Não tem a questão da violência e grave ameaça, mas não passa ileso. Não passa ileso. Sim, então esse é o ranking, então, da... É o ranking. Aí o feminicídio. O feminicídio, graças... Que é o último. Sim. Hoje, em Paranavaí, salvo engano, foram, esse ano, 2023, um homicídio consumado e 3 tentados. Então foram 4 investigações a respeito de feminicídio. Sim. Que é um homicídio qualificado pela questão de gênero, né? Quando o ataque o móvel da motivação é questão de gênero. Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que surgiu, uma curiosidade. A gente, quando fala de violência doméstica, a gente pensa num parceiro de relação. Mas existe mulheres que vão denunciar por sofrer violência por filho ou qualquer outro parente? É bom ter tocado nesse ponto, porque a gente imagina que a lei só está protegendo aquela relação que tem algo de afetivo. Conjugal. Né? Mas não, ela é ampla. Doméstica e familiar. Então, os vínculos familiares, seja consanguíneo ou por afinidades, né, os enteados, os cunhados, os genros, enfim, as noras, são o parentesco por afinidade. A lei também protege também a coabitação, quando moram juntos, ainda que não haja um vínculo ali direto, mas as pessoas coabitam, né, no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Se ali a violência ocorrer, tem aplicabilidade da lei 11.340. Eu tenho dificuldade de falar esse número porque a lei 11.340 é a lei Maria da Penha. A lei 11.343, que a gente usa muito, que é o tráfico de drogas, a lei de drogas. Então, elas foram publicadas em 2006, no espaço, salvo engano, coisa de... Acho que foi na mesma data a publicação delas, em outubro, não lembro qual dia. E, então, como delegado, você tem que fazer capitulação jurídica nos flagrantes. Aí eu coloco Maria da Penha quando é tráfico,
quando é Maria da Penha, mas enfim, eu faço um esforço mental na hora que eu vou pronunciar, mas é 11.340. Sim. A Lei Maria da Penha. De 2006, né? 2006. Bastante tempo. Bom, perguntei das violências mais frequentes e voltando na questão das mulheres idosas, né? Você falou da violência patrimonial e eu acredito que pelo pouco assim, né? Trabalho faz pouco tempo com a terceira idade e eu vejo que a violência patrimonial é muito frequente, né? Na terceira idade. Não sei se é esse o nome que se dá, mas quando alguém usa um cartão, né? Um cartão de crédito de uma pessoa idosa ou usa algum bem sem, né, comunicar. Tem chegado isso para você lá na delegacia? Como Sim, que é isso? Chega. A mulher idosa, que é vítima de alguma violência em âmbito doméstico familiar, tem aplicabilidade da Lei Maria da Penha, além do Estatuto do Idoso. E a delegacia da mulher é o local onde ela deva comparecer. Uhum. Tem casos, sim, de que o patrimônio dela, a aposentadoria, o benefício, o salário, é ali desviado em proveito de um familiar sem um consentimento da pessoa idosa. Sim. Às vezes ela empresta, até por questão de locomoção, de alguma dificuldade, ela empenha a missão pro familiar, vai lá, saca isso aqui para mim e me traz o dinheiro de volta, e o dinheiro não volta na sua íntegra, ou quando não volta o dinheiro nas mãos de quem deveria tê-lo, né? Existem esses crimes e para além do crime patrimonial, até também tem uma questão que chama atenção, forçar o idoso a fazer consignado. Nossa. Não é da minha época, mas eu peguei já o inquérito quase finalizado, de que uma falsidade ideológica, algo nesse sentido, uma falsificação, fazendo o neto, fazendo empréstimo em nome da avó, a avó nem sabia. Já peguei caso assim no instituto. E aí é crime, é caso de polícia, tem que ser verificado. O Estatuto do Idoso prevê alguns crimes de condutas que ferem aos direitos dos idosos. Tais como a questão patrimonial, acabei de falar, se apropriar de proventos, benefícios de qualquer natureza, de idosos. Também manter idoso em casa de internamento, local de internamento sem necessidade, sem consentimento, colocar no abrigo porque não tem um motivo específico para aquilo, não existe vontade, a manifestação da vontade sem vício do idoso. É outro crime, dentre outros, tem ali um rol que protege, né? Caso não está no Estatuto do Idoso, vai estar no Código Penal ou na Lei de Contravenções Penais, que protege todos, assim como os idosos também. Lembrando que todos os crimes praticados contra idoso, acima de 60 anos, criança e adolescente abaixo de 14, falo criança e adolescente porque criança é até 12, de 12 para cima, até 18 é adolescente, mas abaixo de 14 anos e acima de 60, todos os crimes, seja qual for, sempre tem um aumento de pena. Ah, é? Uma agravante. Se não é uma agravante, aí é uma causa de aumento de pena, mas aí é questão bem jurídica para explicar a diferença de uma e outra, mas sim, a pena é maior. Na hora do juiz decretar ali, sentenciar. Olha só, é um dado interessante, né? Infelizmente, a gente vê casos assim de idosos que estão endividados, né, por conta de neto, principalmente, porque pede emprestado o nome para fazer um empréstimo e aí não paga. E assim, é até interessante tocar nesse assunto, porque muitas pessoas da terceira idade estão nos assistindo, para ficarem atentos, né, a isso, saber para quem empresta, assim, porque a gente sabe que a aposentadoria assim, dos idosos não é muita coisa, a terceira idade tem muito gasto, né? Para ter uma qualidade de vida hoje em dia, tem gasto para tudo, medicamento.
Então, assim, tenham responsabilidade, cuidado. É muito importante falar não. Para quem eu atendo lá no Instituto sabe que eu sempre falo uma frase que o egoísmo é necessário. A gente cresce aprendendo que o egoísmo é uma coisa ruim, mas às vezes ele é necessário. E a gente precisa saber falar não, né? Quando a gente fala não pro outro, a gente fala sim para nós mesmos. Uma outra pergunta que me surgiu... Quando eu estava, né, trabalhando, né, no NUMAP, eu percebia que tinha poucas mulheres idosas que apareciam lá, né? A maioria dos casos que a gente atendia era vindo da delegacia, né, era encaminhamento da delegacia. Na época era a Fernanda que estava lá, na época que eu trabalhava. E aí eu percebia que pouquíssimas mulheres idosas denunciavam a violência doméstica e, assim, isso tem N motivos. Um deles é a questão cultural, né? As mulheres que hoje estão na terceira idade viveram um período em que a violência era meio naturalizada, né? A submissão ao marido era uma coisa normal, o que hoje em dia meio já caiu por terra, né? Esse sentimento, essa ideia. O empoderamento feminino e a autonomia da mulher hoje em dia está muito mais em evidência do que há 60 anos atrás. E tudo isso impacta com que a mulher que hoje está na terceira idade não denuncie, né? E tem também essa questão de que já estou casada há 30, 40 anos, vou largar agora, né? Chuta o balde, como se a vida fosse acabar amanhã. E aí eu queria perguntar para você, existe esse baixo número de mulheres idosas que vão fazer a denúncia? São mais mulheres jovens? O que você analisa dessa questão etária e das denúncias? Estatisticamente, a delegacia é mais movimentada por mulheres mais jovens, digo, de 50 anos para menos. Uhum. Porque o que está em voga ali é a questão da violência doméstica conjugal, doméstica familiar conjugal. Uhum. For para chutar um número, 60% do nosso atendimento. Sim. Mulher idosa, no âmbito de violência conjugal, se tiver um caso ou dois, é muito esse ano, 2023. Isso chama atenção pelos aspectos, né, pelos os argumentos utilizados aí, a questão cultural, né, a mulher, da questão da submissão, e ela passou 30, 40 anos com uma única pessoa, e lá no final começa a sofrer violência, vai falar, né, se eu 40 anos está assim, o que eu vou fazer? Às vezes ela nem enxerga aquilo como um ato de violência. Exatamente. Percebo nas narrativas, muitas vezes, que elas não entendem dessa forma, não se comporta como tal. Uhum. E eu costumo dizer que a vítima, quando ela vai para a delegacia, até quando eu tenho a oportunidade de fazer o atendimento, oportunidade eu digo por causa do fluxo de trabalho, eu falo, a vítima tem que se portar como vítima, para que o Estado consiga aplicar o que tem à disposição. Uhum. A legislação, o aparato estatal, poder de polícia no sentido segurança pública, e também fazer os encaminhamentos. A mulher tem que se portar como tal. Uhum. E o que é muito comum nas vítimas idosas são os crimes praticados por seus descendentes. Uhum. Isso é bem comum, principalmente no contexto de drogadição. Uhum. Usuários que, para sustentar o vício, mora com a avó por algum motivo, porque os pais ou já morreram, ou ele está órfão por algum motivo, seja órfão de pai vivo ou morto, e ele está ali, não existe órfão de pai vivo, mas assim, numa metáfora, não, né? Na prática, questão, na prática existe. Uhum. E aí, para sustentar o vício, furta, agride, e não é raro isso, não é raro. Quase que todo mês, 2 ou 3 ocorrências nesse tocante. Sim. E aí sim, cabe medida protetiva, cabe afastamento dessa pessoa, né, do autor, do lar. Só para fazer uma correção, não pode falar agressor nem autor, né? Diz que tem que falar RAV, homem autor de violência doméstica. Essa daí também não sabia. Diz que é a boa prática. Sim, Fui aprendendo ao longo das reuniões, das palestras. Quando eu também entrei só fazendo um parênteses aqui, entrei na polícia, né? E aprendi que não pode falar preso, nem condenado, nem... É PPL.
PPL, o que significa? Pessoa privativa de liberdade. PPL. É bom saber, né? Pra gente não cometer erros. O canal que estamos difundindo aqui é um canal mais aberto, mais livre, mais democrático, então preso não é preso, ele é PPL. Sim. E o autor de violência doméstica, ele não é agressor, ele é o homem autor de violência doméstica. E continuando, cabe medida protetiva contra esse RAV, esse RAVD, acho que é RAVD que fala. RAVD. Cabe medida protetiva. E ele sai de casa. Aí a pessoa idosa fica preocupada, mas e aí, o que vai ser dele? Entendo assim, que é bem comum depois de ela aceitar ele de volta dentro de casa. Mas, pelo menos, inicialmente houve uma ruptura. E ele retorna para dentro de casa. Mas, se ele é maior de idade, responsável pelos próprios atos, se ele está na drogadição, foge até... Não é que foge, a polícia está em tudo que for demandada, por força legal. Mas é mais uma questão de saúde pública desse cidadão socialmente desajustado do que uma questão de polícia. Muitas vezes você vê que a drogadição é um curso sem volta, né? E aí cabe os encaminhamentos, desintoxicação, enfim. Aí já entra a questão da saúde, da saúde pública, né? Da saúde. Mas sim, a mulher idosa, ela tem a delegacia da mulher como uma aliada naquilo que for necessário. Eu percebo muito, assim, atendo muitas mães, né, de filhos adictos e eu vejo o quanto que é difícil para essas mães ir até uma delegacia e denunciar o próprio filho. Exato. Por mais que elas estejam sofrendo, estejam perdendo tudo dentro de casa, né? Eu atendo uma em específico, assim, que eu tenho um carinho enorme por ela e ela mal tem panelas em casa para cozinhar, porque o filho já está acabando com tudo em casa, mas ela não consegue tirar ele de casa porque é filho, né? Como que uma mãe vai colocar um filho na rua? Então, eu vejo o quanto que é doloroso para essas mães, né, passar por tudo isso, porque fica ali no fogo cruzado, porque os outros filhos ficam contra, ficam fazendo pressão, e aí acontece que essas mães, elas não conseguem encontrar na própria família um apoio emocional, né, porque tá todo mundo contra ela, mas ninguém se coloca no papel dela enquanto mãe, né, enquanto mãe de um filho doente, porque por mais que seja revoltante a gente que vê de fora, é preciso compreender que essas pessoas são pessoas doentes, né, e que elas precisam de ajuda. Então, é uma situação bem delicada, bem complicada. Bom, a gente está encaminhando aí para encerrar a nossa live. Eu gostaria também de lembrar a todos que a gente está nos 21 dias de ativismo à não violência contra a mulher, que é uma agenda da ONU, né? Inclusive, é um dos motivos que a gente trouxe o Luciano aqui para falar desse tema para a gente, né? Pensando nessa questão. E Paranavaí, como vários anos, acredito que desde 2018 a gente vem fazendo parte dessa agenda. O Instituto Maurício Gellin também é adepto a essa agenda da ONU, dos 21 dias. Aqui em Paranavaí existe o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que é um conselho organizado por vários órgãos, né, do município, desde saúde, educação. Nós, do Instituto Maurício Gellin, estamos lá representando a pessoa idosa, a mulher idosa. Então, gostaria de deixar isso registrado aqui. Aqui em Paranavaí também existe a rede, né, de proteção à violência contra a mulher, onde o pessoal se reúne, acredito que uma vez no mês, salvo engano, para também discutir casos mais complicados, né, casos que demandam ali mais uma energia maior ali dos órgãos. Se você, Luciano, quiser falar um pouquinho sobre isso, não sei como que está a sua atuação, imagino que sua agenda deva ser muito corrida, né? Não sei se é possível participar dessas reuniões, mas se quiser colocar alguma coisa sobre isso. Não todas as reuniões eu participo diretamente, mas participei de várias e eu procuro, na medida do possível, pelo menos empenhar um servidor policial para acompanhar. Talvez ele não vai ter o poder de uma deliberação, uma decisão, porque compete à atribuição do delegado de polícia, por força de lei, tomar aquela decisão, mas o fato de ele reportar a mim a situação, eu já consigo traçar uma ideia do que fazer com o caso, se é caso de polícia, o que nós vamos fazer, uma busca e apreensão, um mandado de prisão, se for o caso, alguma investigação em andamento. Participo, sim.
a unidade participa, né? E existe o fluxo de comunicação entre os órgãos da rede de proteção, essa rede, falando no sentido amplo, protege também criança, adolescente, idoso, as mulheres no geral. O NUMAP é parceiro, o núcleo lá, faz todo o apoio jurídico, os encaminhamentos necessários. E seria interessante falar, eu não coloquei na pauta, mas me veio a ideia agora, quando você falou da rede. Existe o Instituto Avon, e esse Instituto Avon fez convênios com vários estados, acho que é nacional, todos os estados aderiram para que houvesse fundos para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica familiar que não tem para onde ir. Porque o que acontece? A lei fala que ela tem essa previsão, mas para materializar isso é difícil. É tipo uma casa de passagem? Exato. Uma casa de passagem. Mas uma casa de passagem pelo poder público, destinado pelo poder público, uma hora ou outra essa casa vai perder o seu sigilo. E o autor vai saber, vai saber que aquela casa abriga mulheres vítimas. Que ele pode ser surpreendido com uma medida protetiva e a mulher já de imediato estar na brigada. Ele sabe onde ela está. Coloca a integridade física dela em risco. Sim. Esse instituto montou uma estratégia de acolher essa mulher em hotéis, um hotel de uma rede de uma cidade próxima. Então, um caso concreto, não vou esmiuçar muito, a investigação está em andamento, é algo recente. Ela foi encaminhada para uma rede de hotel, ela e os seus dependentes foram encaminhados, graças a esse instituto que ofereceu, além da hospedagem, o traslado, Uber, foi aplicado o Uber ali no caso, alimentação, café da manhã, almoço e janta, até que aquela situação de risco cessasse e ela fosse feito um encaminhamento voluntário, porque também não pode, em caráter permanente, ficar nessa condição. Uma hora tem que ser um familiar, né? Tem que emancipar, se desvencilhar. Então, um caso concreto aconteceu recentemente e foi aplicado pela primeira vez, pelo que eu sondei na equipe, no grupo, né, dos delegados da DM do Estado do Paraná, parece que foi a primeira vez que foi aplicada no Estado eu sabia que tinha, eu participei de uma videoconferência no começo do ano. Aí eu falei, vou esperar a oportunidade. A hora que tiver a oportunidade, vou usar. Aí eu usei e me surpreendeu positivamente, que deu certo. Que bom. E tá dando, porque assim, não pode baixar a guarda, né? Sim. Vigiar e orar. Orar e vigiar, né? É importante saber, né, que existem esses serviços, esses parceiros, né? Peço desculpas aqui no começo da live, eu esqueci de agradecer os nossos patrocinadores, é o nervosismo, gente, desculpa. Mas gostaria de agradecer a Unimed, a Cressol e a Podium Alimentos, né, que são parceiros nossos, né, que graças a eles a gente está aqui hoje fazendo essa live. Né, o Instituto Maurício Gellen é muito grato a esses parceiros. Bom, encaminhando para finalizar, né, Juliana, a gente gostaria de agradecer muito o Luciano, né, por ter aceito o nosso convite, o nosso desafio de falar aqui. Não é fácil. Em público, né, de estar em frente às câmeras. O nosso canal do YouTube, agora a gente está conseguindo abranger um público maior. Então, quem está nos assistindo, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os colegas que precisam saber dessas informações tão relevantes. É muito importante saber o papel da polícia, né? E ter essa visão humanizada, né, do que é o trabalho de vocês e a importância do trabalho de vocês, né? Muitas pessoas aí não conhecem, que nem eu falei no começo da live, o óbvio precisa ser dito. Né? Muitas pessoas não estão ali no dia a dia do trabalho, não sabem o serviço, as coisas que elas podem utilizar, né? Esses equipamentos aí públicos que são tão importantes. Mais uma vez, muito obrigada, Luciano, de verdade. Imagina. Mesmo. Nós, no Instituto Maurício Gellen, nos colocamos, né, à disposição no que for possível para fazer parcerias. A gente está sempre de portas abertas. Tá bom, agradeço também a oportunidade, o espaço, e em nome meu, como pessoa física, Luciano, mas a Polícia Civil do Paraná difundindo essa informação tão importante, tão cara.
a proteção das pessoas no geral. Sim. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Quem ficou até aqui com a gente agradece. Tenha uma ótima semana e é isso. Muito obrigada e um abraço para todos.